Quero aqui cumprimentar todos os amados ouvintes, irmãos e irmãs que nos ouve todos os dias aqui no canal A Palavra, você que participa da oração todos os dias. Quero cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, de toda a sua família. Quero fazer um convite muito especial para você. Fica comigo até o final desse vídeo, porque Deus quer abençoar a sua vida. Eu sei que você é uma pessoa abençoada, sua família é abençoada, mas Deus quer abençoar mais ainda do que Ele já tem abençoado. Então, para isso, fica comigo até o final e já deixa o seu joinha aqui neste vídeo para que o YouTube venha distribuir para mais pessoas, amém? E assim você vai estar me ajudando, está levando uma palavra de fé, uma palavra de conforto para aqueles corações que estão tristes nesse dia de hoje, angustiado, pessoas com depressão, pessoas enfrentando enfermidade, pessoas que estão lidando com problema familiar. Há muitas pessoas que necessitam muito da ajuda e a força de Deus, amém? E Deus colocou no meu coração uma linda palavra nessa tarde e Deus já falou comigo, porque eu medito a palavra antes de fazer aqui a gravação e Deus tem falado já comigo e eu tenho certeza que vai falar também com você nessa tarde. Quero aqui compartilhar com os amados irmãos, aqui no livro de Salmo, no capítulo 121 e o versículo 5 em diante, uma palavra poderosa. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu protetor. Olha que maravilha! O Senhor é o meu protetor, como sombra que protege, Ele está à sua direita de dia, e o sol não o ferirá, nem a lua, e nem a noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Está aqui o Salmo de número 121, é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Então você, meu querido, amado ouvinte da palavra de Deus, você que se sente desprotegido, você que se sente desamparado, você que se sente desprezado, a palavra do Senhor Deus está dizendo nessa tarde: o Senhor é o seu protetor. Deus é quem te protege, Deus é quem te guarda, Deus é quem te livra de todo olho enganoso, enganador. Deus que te livra da seta, do laço, da perseguição do inimigo. Quando você sai da sua casa, aliás, para o seu trabalho, Deus está te guardando, te livrando de um acidente. Quando você sai da tua casa, deixa a esposa, deixa seus filhos no seu lar e já sai de madrugada, cedinho, para o seu trabalho, para o seu ganha-pão, o inimigo, ele fica furioso. Ele tenta te envolver em um acidente, em um assalto, uma bala perdida. Mas como você é uma pessoa de fé, nunca sai da sua casa sem fazer a sua oração. Então, quando você ora, antes de sair da sua casa para o seu trabalho, e quando você pede a proteção de Deus, Ele te protege, Ele te guarda. E nesse versículo fala que
Ele guarda desde a tua saída até o seu retorno. Ele está contigo. Toda humilhação, toda inveja vai cair por terra. Nenhum mal vai te atingir. E você que está passando por essa situação, você que está enfrentando grande dificuldade na sua vida, tem pessoas, meus amados irmãos, que está no seu trabalho, mas não é feliz. Tem pessoas que falam assim: eu não sou feliz nesse trabalho, eu não sou feliz neste emprego, eu não estou contente. Mas eu quero dizer para você, toda inveja, toda humilhação que tem se levantado contra a sua vida, Deus vai tratar com essas pessoas. Tem pessoa que está no seu local de trabalho, mas lá dentro tem uma pessoa que não vai com a sua cara, não gosta de você, está sempre tentando armar algo para te prejudicar, e muitas das vezes você suporta calado, calada. Muitas das vezes você chora calado diante daquela situação. Quando amanhece o dia, já vem aquela tristeza, aquela angústia só de pensar de ir para aquele trabalho. Mas eu quero dizer para você, entrega nas mãos de Deus. Não toma decisões precipitado, não pede conta, ora primeiro a Deus, ora primeiro. Eu já vi casos de pessoas que dá testemunho, que estavam enfrentando problemas semelhantes ao seu, no seu local de trabalho, pessoas que ficou desempregado há muito tempo, passou por lutas, passou por necessidade, Deus abriu uma porta de emprego, mas lá dentro Satanás começou a usar uma pessoa para sacanear aquela pessoa, para jogar culpa em cima daquela pessoa, lutou de tudo quanto é maneira para destruir. Mas esta pessoa começou a orar, pensou até em pedir as contas, ficar desempregado de novo. Mas ouvindo uma palavra, por isso que eu falei para você, não pula esse vídeo. Fica comigo até o fim que vai sair palavra que você está precisando. Amém? E a vitória é para aqueles que ouvem. Ouve e pratica. E ela, ouvindo uma palavra de um áudio que mandaram no celular dela, ali ela recebendo, ouvindo aquela palavra, serviu como uma instrução para ela. Em vez dela pedir a conta, que ela orasse para que Deus afastasse o mal, para que Deus afastasse toda a perseguição, toda a seta do inimigo, que toda humilhação caísse por terra. O que aconteceu? Em vez dela pedir a conta, Deus ouviu a oração e aquela pessoa que estava tramando o mal contra a vida dela foi mandada embora da empresa. E ela continuou. Aí ela passou a ter paz, a alegria naquele emprego, e as perturbações, as perseguições caíram tudo por terra. Então o que é que o inimigo quer? Que você fica desempregado de novo, passar por luta de novo, problema. Mas nessa tarde, essa palavra é para você. Ore para que Deus afaste o mal. Ore para que Deus te livre de todo o laço do inimigo. Que toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Porque quem tem que sair desse trabalho, desse emprego, não é você, é o inimigo. Ele que tem que sair, ele que está agindo contra a sua vida. Não é a separação do casamento
que vai resolver o problema. Deus odeia divórcio. Deus não ama a separação. Aqueles que Deus uniu, que o inimigo não venha separar. Ser fiel na alegria, tristeza, na doença, até que a morte o separe. Quem tem que sair desse casamento é o inimigo que está trabalhando para jogar o esposo contra a esposa contra o esposo. O inimigo que está trabalhando para colocar um amante na vida do teu esposo ou na vida da tua esposa. Quem tem que sair desse casamento é o inimigo que está levando o seu esposo para os bar, para as bebidas, para as drogas, levando os filhos para o mau caminho. É ele que tem que cair por terra, porque a palavra de Deus nos fala que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue de ninguém, mas sim contra as potestades do inimigo. Eu quero dizer para os amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, esse que está falando com você, que sou eu já passei momentos difíceis na minha vida. Teve uma época que eu me afastei de Deus, me afastei da igreja e fui para o mundão. Mas a minha esposa, ela permaneceu firme na presença de Deus. A minha esposa entrou em depressão, o inimigo lutou muitas vezes para tirar a vida dela. Minha esposa ficou magrinha, pesando 45 quilos. Quantas vezes ela viu o diabo andando dentro da nossa casa? E o único que não via era eu, distanciado da presença de Deus. A minha esposa era da igreja para o monte para a igreja, sempre buscando. Teve pessoa de chegar nela e falar: larga do seu esposo, você tá nova, bonita, você tem condições de criar os seus filhos sem ficar dependendo de homem. Esse eram os conselhos que ela recebia. Eu me lembro que eu fiquei 2 anos afastado da presença de Deus, eu não queria saber de igreja. E um dia ela falou assim para mim, bem, hoje é o último dia da campanha. É uma igreja que tinha lá perto do meu bairro, Assembleia de Deus, Jardim Brasilândia. Na época era o pastor Juarez que dirigia o culto de libertação. Vamos comigo, é o último dia, vamos comigo. Eu falei: não, eu não vou. Eu levo você, a hora de terminar você me liga, eu te busco. Porque eu era uma pessoa que eu não parava em casa, não tinha tempo para esposa, para filho, né? Eu não tinha tempo, eu não parava em casa. Eu chegava e já saía, chegava e saía. Eu não me sentia bem dentro de casa. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, ela estava pesando 45 quilos, magrinha. E eu estava tão cego espiritual que eu não conseguia ver a situação que ela estava. Eu não conseguia ver. E quando ela estava nesse culto lá, o pregador não era de Franca, o pastor trouxe esse pregador de outra cidade, que não conhecia minha esposa, nunca viu, nem sabia quem era. E na pregação ele falava assim: filha, Deus tem um recado para você. Você que está aí de roupa vermelha. Ela olhou para um lado, para outro, outra irmã cutucou ela e falou assim: é com você que está falando, porque você que está de roupa vermelha. Aí ela ergueu a mão para confirmar se era ela. O pregador falou: é você mesmo, filha, vem aqui na frente. Aí ela foi. Aí Deus falando na boca daquele profeta, Deus falou assim: filha, não se preocupe com aquele lá que está lá na sua casa. Não se preocupe mais não, porque nesse momento eu estou trabalhando lá dentro da sua casa. E quando você chegar lá, você vai ver a diferença. E nesse dia, meus irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, eu tinha uma caixinha de sapato onde eu guardava os DVDs de mensagem, de pregação.
E nesse dia eu peguei essa caixinha, tava toda empoeirada. Daí eu falei, 2 anos que eu não ponho a mão nessa caixa. Peguei um DVD, coloquei no aparelho, comecei a ouvir Abílio Santana, pastor Abílio Santana. A mensagem foi tudo para mim. Acabou, coloquei outro do pastor Marcos Feliciano, foi tudo para mim a palavra. Ali eu estava sozinho lá em casa, só eu e Deus, caí de joelho no meio da sala, chorando como uma criança. E eu falei para Deus, Deus, perdoa todos os meus pecados, as minhas falhas. E a partir de hoje, estou voltando para o Senhor. Não para agradar minha esposa, agradar filhos, pastor, não. Eu estou voltando para te servir. E graças a Deus, vai para 15 anos já tem 15 anos isso. Estou firme na presença de Deus, levando a palavra, dizendo para as pessoas que Jesus é bom, que Ele cura, liberta, transforma. E aquele demônio que estava querendo destruir o meu casamento, que colocou depressão na minha esposa, ele caiu por terra em nome de Jesus. E hoje eu sou do trabalho para casa, da casa para o trabalho, de casa para a igreja, de igreja para casa. E graças a Deus, o meu casamento, a minha família hoje é uma bênção na presença de Deus. E aquele perturbador caiu por terra. É isso, meu amado ouvinte. Não é o casal ter que separar, divorciar, porque está acontecendo problema. Vamos guerrear contra aquele que está querendo destruir o seu lar, destruir o seu casamento, destruir os seus filhos. É ele que tem que sair, porque a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue de ninguém, mas é contra as potestades do diabo que tem se levantado para destruir vidas. E nesse momento, fecha seus olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, porque agora é momento de oração. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui, meu Deus, com meus olhos fechados, meu pensamento voltado ao Senhor, para te agradecer pela vida, pelo ar que respiro, te agradeço pela minha família, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Papai querido, segura na minha mão, dirige meu caminhar, para que eu não venha tropeçar, fracassar ou cair, mas que o Senhor esteja sempre me sustentando de pé e guiando meus passos. Abençoa este homem, esta mulher, este irmão, esta irmã que ora comigo agora. Eu oro em favor desse casamento, desta família que o inimigo tem se levantado para destruir, mas que ele venha cair por terra em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, em favor dessa pessoa que está tendo muita perseguição lá dentro do seu emprego, no seu trabalho, onde o diabo tem levantado pessoa para desempregar essa mãe de família, esse pai de família, mas que esse perturbador, esse espírito maligno que vem para matar, roubar e destruir, caia por terra agora, em nome de Jesus. Mas que esta pessoa não venha se entregar, mas que venha cantar o hino da sua vitória. Abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curar, libertar, transformar, Senhor. Que esta pessoa seja curada, seja liberta para a honra e a glória do Senhor. Todos os pedidos de orações aqui no canal, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, dando vitória. Aqueles que têm recebido as orações, a palavra no seu aparelho celular, seja todos abençoados. Aqueles que têm compartilhado, seja abençoado também. E todos aqueles que têm se inscrito aqui no canal, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os teus filhos. Abençoe o caminhoneiro, o médico, o enfermeiro, o motorista de Uber, de aplicativo. Abençoe todos aqueles que têm deixado seu joinha, seus comentários aqui no canal. Que as bênçãos sejam multiplicadas sobre a vida de cada um. Que todos tenham uma ótima tarde, abençoada em nome de Jesus. E até a próxima oração, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela sua participação e por toda a sua atenção.